Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com muita saúde, paz no coração. Professor Zé Celestino, professor de Física, para mais uma aula do nosso curso de Eletrostática. Esta é a nossa aula número 10. Nós hoje vamos falar sobre capacitância e capacitores, ok? Para quem quiser acompanhar as nossas aulas anteriores, é só você acessar uma playlist que tem aqui no nosso canal. Se inscreva no nosso canal e curta, compartilhe, enfim, faça o seu comentário sobre as nossas videoaulas, tá ok, pessoal? Então, bora continuar aqui, vamos iniciar a nossa aula, ok? Então, capacitância. Capacitância é uma grandeza física escalar que mede a quantidade de cargas que pode ser armazenada em um capacitor para uma determinada diferença de potencial elétrico. Quanto mais cargas um capacitor puder armazenar, maior será a sua capacitância. A unidade de medida da capacitância é o farad, ou coulomb por volt, nas unidades do Sistema Internacional de Unidades. Então, como é que a gente faz para calcular a capacitância de um capacitor? A capacitância é medida fazendo a divisão entre carga e DDP, né, tensão elétrica. Nós temos aí a capacitância sendo a letra C, a carga representada pela letra Q e a DDP, a tensão elétrica, né, representada pela letra U. Então, capacitância é igual a carga dividido pela DDP, ok? A capacitância também é determinada pelo formato do capacitor, uma vez que fatores como a área das placas do capacitor e a distância entre elas determinam a intensidade dessa grandeza. Observe como é a fórmula usada para calcular a capacitância de um capacitor de placas planas paralelas no vácuo. Então nós temos aí, capacitância é igual a ε0 vezes A sobre D. O que é cada coisa? O C é a capacitância, o ε0 é a permissividade elétrica do meio, o A é a área das placas do capacitor e o D é a distância entre as placas, ok? Essa permissividade elétrica ela é uma constante, tá? E ela é influenciada pelo meio onde aquele capacitor vai estar inserido, certo? Lembrando que a gente usa sempre ε0 porque na grande maioria das questões vem a permissividade elétrica do vácuo, ok? A área, esse A, né, que é a área, é a área da placa do capacitor, ok? E o D é a distância entre as duas placas, beleza? Então, nós temos também como calcular a capacitância de um capacitor esférico, tá? Então, olha só, capacitância de um capacitor esférico, ok? Que é dado pela seguinte fórmula: capacitância é igual a R sobre K, certo? Então, o que é o R? É o raio da esfera. E o que é o K? É a constante eletrostática que a gente já vem estudando sobre ela há bastante tempo, né? Aquela constante eletrostática do vácuo, que é 9 vezes 10 elevado a 9. Beleza? Então vamos aqui ao nosso exemplo número 1. Um capacitor acumula entre suas placas uma quantidade de carga igual a 10 nanocoulombs, quando submetida a uma diferença de potencial de 10 volts. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a capacitância desse capacitor. Nós aprendemos que para calcular a capacitância basta a gente fazer uma razão entre carga e DDP. Então, substituindo aqui os valores, né, que nós temos, a carga é 10 vezes 10 elevado a menos 9, já que nós temos aqui 10 nanocoulombs, né? Nano é 10 elevado a menos 9, e a DDP é 10 volts. Então, dividindo aí 10 por 10 é igual a 1, né? Então, nós temos 1 vezes 10 elevado a menos 9 farad, ou 1 nanofarad, ok? A alternativa A é a alternativa correta. Bom, agora vamos falar aqui sobre capacitores, né? Capacitores são dispositivos eletrônicos usados para o armazenamento de cargas elétricas, sendo os capacitores de placas paralelas o tipo mais simples, tá? E o mais utilizado aqui nas questões de Enem e de vestibular, tá? Nesse tipo de capacitor, utilizam-se materiais dielétricos ligados a diferentes potenciais elétricos, capazes de aumentar a quantidade de cargas armazenadas entre as armaduras do capacitor. Então, o que é esses materiais dielétricos? Esses materiais dielétricos são materiais isolantes, tá? Que ficam posicionados entre as duas placas, tá? As placas, elas também são
chamadas de armaduras, tá? As placas do capacitor também são chamadas de armaduras. Os capacitores, também conhecidos como acumuladores, têm como principal função o acúmulo de cargas elétricas. Eles podem ser encontrados em quase todos os circuitos elétricos e são dispositivos bastante simples, que consistem de um meio dielétrico que separa duas placas condutoras conectadas a potenciais elétricos distintos. Então vamos ver aqui como é o formato de um capacitor. Então aqui nós temos capacitores, tá? É uma foto real de capacitores, tá? De vários formatos, tá? E aqui uma ilustração de como é por dentro, perdão, um capacitor. Então nós temos aqui, ó, placas do capacitor. Então nós temos aqui, ó, duas placas, certo? Duas placas que estão ali paralelas, e entre essas placas nós temos um material aqui dielétrico, tá? Esse material dielétrico é um material isolante. Por quê? Para que a gente precisa de material isolante? Bom, o capacitor ele é ligado sempre a uma diferença de potencial. Então nós temos aqui, ó, um polozinho negativo e um polo positivo, tá? Então essas placas elas vão acumular cargas opostas, certo? Uma na outra. Uma placa vai acumular carga negativa e a outra placa vai acumular carga positiva. Então há necessidade de haver um espaço entre essas placas, uma certa distância, ou colocar um material isolante para que essas cargas não se unam, tá? Porque essa separação dessas placas é necessária para que se crie ali não se crie, né, para que se acumule ali a energia potencial elétrica entre essas placas, ok? Então nós temos aqui a simbologia, como é representado em um circuito um capacitor. Então vejam que nós temos aqui duas placas ligadas, cada uma em um terminal diferente, em um potencial elétrico diferente, né? Então nós temos um potencial elétrico positivo e nós temos um potencial negativo, ok? Cada placa está ligada em um potencial elétrico diferente. E no circuito você vai encontrar essa representação aqui, ó, ok? Então sempre nas questões, quando você vê esse desenho de duas placas paralelas, né? E com essas pontinhas de terminais são, é a representação de um capacitor, ok? Bom, então tipos de capacitores. Os capacitores eles podem diferir em seu formato, bem como em seu dielétrico. O meio que está inserido entre as placas de um capacitor interfere diretamente em sua capacidade de armazenar cargas elétricas. Os meios que apresentam altas constantes eletrostáticas, ou seja, altamente resistivos, são os preferidos para a implementação dos capacitores. Então aqui nós temos alguns capacitores, ó, o capacitor cerâmico, o poliéster, o eletrolítico, o tântalo e o óleo e o variável, ok? São alguns tipos de capacitores que a gente encontra aí no mercado, tá bom? Então, como o capacitor armazena energia elétrica? Ó, a principal função do capacitor é o quê? Armazenar energia elétrica, ok? Bom, então o capacitor ele armazena energia elétrica e quando ele vai dispersar essa energia, ele dispersa ela toda de uma vez, pá, como se fosse uma pancada, como se fosse uma lapada, certo? De uma vez só, ok? Então é assim que funciona um capacitor. Ele armazena energia, certo? E quando é necessário se utilizar dessa energia, o capacitor ele dispensa de uma vez toda essa energia, ok? Então nós temos aqui a representação de um capacitor. Então nós temos duas placas paralelas, também são chamadas de armaduras, tá? Ligadas a potenciais elétricos diferentes, vejam um positivo e um negativo. Vejam que nós temos uma certa distância entre as placas e temos um material entre essas placas, que é um dielétrico, um isolante, ok? Então está aqui o capacitor em um circuito, ok? Vejam que há aqui, como eles estão ligados em potenciais elétricos diferentes, então as placas, as placas metálicas, elas ficam carregadas eletricamente de forma oposta, né? Então uma placa fica carregada de carga negativa
e a outra placa fica carregada de forma positiva, ok? Então veja que nesse circuito aqui, ó, a chave ela está desligada, né? E aí quando a gente liga a chave, certo? A dispersão dessa energia, ok? Dessa energia acumulada aqui por esse capacitor, ok? Bom, dielétrico. O dielétrico ele é o nome dado aos materiais que têm propriedades isolantes e que podem ser facilmente polarizados. Geralmente são meios que dificultam a formação de corrente elétrica. A função deles é barrar a passagem da corrente elétrica, acumular cargas elétricas em razão de sua polarização e isolar componentes elétricos. Então, alguns exemplos de elétricos. Nós temos aqui o ar, tá? Então nós temos aqui, ó, o ar, a cerâmica, o vidro, o plástico, ok? São alguns exemplos de materiais de elétrico. Deu um probleminha aqui no slide, mas isso aí não vai nos atrapalhar no nosso estudo não, tá ok, pessoal? Então vamos lá. Gráfico carga vezes tensão, ou seja, a DDP. Então olha só, nós temos aqui um gráfico, quantidade de carga vezes tensão, certo? Então percebam que esse gráfico aqui, ele forma um desenho de quê? Ó? Que figura? De um triângulo, ok? Então nós temos aqui a figura de um triângulo. Para a gente calcular a energia armazenada em um capacitor, basta a gente calcular a área desta figura aqui, a área deste gráfico, carga vezes tensão, ou DDP, ok? Então, a área dessa figura, certo? A área dessa figura é exatamente igual à energia potencial elétrica armazenada aqui neste capacitor, ok? Perdão. Bom, nós sabemos que para calcular a área de um triângulo, né? Ó, nós temos aqui a figura de um triângulo, né? Para calcular a área de um triângulo, basta a gente multiplicar base vezes a altura dividido por 2. Então, nós temos aqui a base. Ó. Quem é que é a base? É a DDP, certo? Quem é que é a altura aqui? É a carga, olha só, é a carga. Então, para a gente calcular a energia potencial elétrica, né? A energia potencial elétrica, basta a gente fazer essa continha base vezes altura dividido por 2, ou seja, carga vezes DDP dividido por 2, ok? Deduzindo lá daquela formulazinha da capacitância, não é? Onde a gente aprendeu que a capacitância é igual a carga dividido pela DDP, a gente deduzindo aqui na fórmula, ó, a gente aprendeu que capacitância é igual a carga, certo? Sobre a DDP, certo? Então, se a gente fizer aqui o meio pelos extremos, nós temos que a carga é igual a quem? Ó? A capacitância vezes a DDP, certo? Substituindo aqui a carga bem aqui nessa fórmula, ó, nós temos que C vezes U, não é? Então, U vezes U, né, é U ao quadrado. Então, nós temos aqui, ó, uma outra maneira da gente calcular a quantidade de energia é capacitância vezes a DDP ao quadrado dividido por 2, ok? Então, nós temos aqui mais detalhado aqui algumas maneiras da gente calcular a energia potencial elétrica acumulada em um capacitor, ok? Ó, a energia potencial elétrica é igual a carga vezes a DDP dividido por 2, ok? Nós temos também, a gente viu que deduzindo, nós temos que a energia potencial elétrica é igual a capacitância vezes a DDP ao quadrado dividido por 2, ok? E também deduzindo lá da formulazinha, utilizando a fórmula da capacitância, nós temos que a energia potencial elétrica pode ser a carga ao quadrado, certo? Dividido por 2 vezes a capacitância, ok? Então, nós temos essas três maneiras aí de calcular a energia potencial elétrica. Lembrando sempre que energia, certo? Dada em joule, ok, pessoal? Beleza? Então, vamos lá. O exemplo número 2.
Sabemos que um capacitor é capaz de armazenar cargas elétricas e, consequentemente, energia potencial elétrica. A energia potencial armazenada entre as placas paralelas de um capacitor, cuja capacitância é de 10 microfarad, quando submetido a uma diferença de potencial de 1 milivolt, é equivalente a. Então, nós temos aqui, ó, a questão quer saber a energia potencial armazenada, certo? Ela nos dá a capacitância e ela nos dá a DDP, ok? Então, se nós temos aí a capacitância e a DDP, nós podemos utilizar a seguinte fórmula: energia potencial elétrica é igual a capacitância vezes a DDP ao quadrado, dividido por 2. Substituindo os valores que nós temos, a capacitância é igual a 10 vezes 10 a menos 6, e a DDP é 1 vezes 10 a menos 3, que é o quadrado, tá? Dividido por 2. Bom, resolvendo aqui as nossas potências de base 10, os expoentes, então nós temos que a energia potencial elétrica é 10 vezes 10 elevado a menos 12, certo? E 10 dividido por 10 é igual a 2, então nós temos que a energia potencial elétrica é igual a 5 vezes 10 a menos 12. 10 elevado a menos 2 é quem? Pico, né? Então vai ser, como nós queremos energia, então vai ser picojoules, ok? Então nós temos aí a alternativa correta, a alternativa C, beleza? Então, pessoal, agora para demonstrar para vocês, eu vou mostrar aqui um simulador de capacitores, ok, pessoal? Para que a gente possa ter um entendimento aí bem bacana, bem melhor sobre capacitores. Então vamos lá. Pois bem, pessoal, nós estamos aqui com um simulador de capacitores no nosso computador para a gente visualizar melhor como funciona um capacitor. Então nós temos aqui, olha só, nós temos um capacitor de placas planas paralelas, certo? Vejam que essas placas estão separadas por uma certa distância, certo? As placas elas têm uma certa área, ok? E esse capacitor, aqui nós temos um circuitozinho, né? As placas, vejam que elas estão, olha só, ligadas, cada uma em um potencial elétrico diferente. Aqui nós temos uma pilha, né? Uma bateria, onde nós temos aqui, ó, o potencial positivo ligado em uma placa, na placa de cima, e o potencial negativo ligado na placa de baixo. Então, vamos tentar observar bem aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, carga da placa superior e energia armazenada para a gente ver aqui alguns dados. Então, olha só, o potencial elétrico no momento ele é zero. Aqui está marcando zero, ok? Mas vejam que a partir do momento que eu vou, ó, colocando aqui, mudando o potencial, vejam só o que vai acontecendo, ó, carga da placa superior. Vai havendo o acúmulo de cargas, né? Ó. Então vejam que em cima vai ficar armazenada carga positiva e embaixo armazenada carga negativa, ok? Então nós já temos aqui um capacitor com uma certa quantidade de carga armazenada. Então agora o que é que nós vamos fazer? Bom, nós vamos ligar esse capacitor na lâmpada, certo? Para a gente utilizar essa energia potencial armazenada aqui nesse capacitor. Então vamos ver, olha só, o que acontece. Beleza? Vocês viram que a energia foi toda de uma vez e a lâmpada ela deu uma iluminada e aí foi reduzindo a iluminação de acordo com que foi se acabando a energia. E aí as placas, ó, que estavam, aliás, perdão, e as cargas que estavam armazenadas nas placas, né, saíram, ok? Agora vamos ligar de volta aqui, ó, o nosso capacitor, a nossa bateria, ok? Então ligamos, já está armazenado. Vejam que a carga é de 0,5 picocoulombs, ok? Então vamos fazer alguns testes aqui, tá? Ó, vejam que as placas estão separadas por 6 milímetros. Vamos ver aqui, ó, se eu aumentar a distância, certo?
Então, olha só, eu aumentei a distância entre as placas. Vejam o que foi que aconteceu com a carga da placa. Antes era 0,15, não era? Agora eu aumentei a distância, perdão. Agora eu aumentei a distância, ficou de 0,10, ok? Então a distância ela entre as placas é inversamente proporcional à quantidade de cargas armazenadas, tá? Então se a gente aumentar a distância, a quantidade de cargas vai diminuir, certo? Agora vamos diminuir a distância entre as placas para a gente testar. Ó. Vejam que agora está em 0,10, tá? Então vamos diminuir essa distância. Ó. Vou diminuir, deixar bem mais próximo. Ó, diminuir. Então eu deixei bem mais próximos as placas e vejam aqui a carga acumulada. Antes era 0,10, né? Agora é 0,30. Então vejam que diminuindo a distância, certo? A quantidade de cargas aumentou. Então, é como eu falei, a distância é inversamente proporcional à quantidade de carga acumulada. Tá? Então, se a gente aumentar a distância, diminui as cargas. Se a gente diminuir a distância, aumenta a quantidade de cargas. Ok? Outra coisa interessante é quanto à área das placas do capacitor. Ok? Então vejam que nós temos aqui uma certa área, ó, 200 milímetros quadrados, é a área da placa. Vejam quanto é que está a carga armazenada na placa, 0,30. Vamos aumentar a área para ver o que acontece com o nosso capacitor. Vou aumentar a área. Aumentando a área. Vou colocar aqui em 300. Pronto. Vejam só. Antes a área era 200, agora é de 300. Antes a carga era de 0,30, agora é 0,44, né? Picocoulombs, ok? Então, eu aumentei a área, aumentou o quê? A quantidade de cargas armazenadas. Então, significa dizer que a área do capacitor é diretamente proporcional à quantidade de cargas armazenadas. Ou seja, um capacitor que tem uma área bem grande, ele armazena uma quantidade de carga bem maior do que um capacitor que tem uma área pequena. Então vamos imaginar, deixa eu só pegar aqui, perdão, vamos imaginar dois capacitores. Então eu tenho aqui um celular e um pequeno caderno. Então vejam que a área do celular é bem menor do que a área do caderno, ok? Então se fossem capacitores, qual dos dois acumularia mais carga? Logicamente que seria o caderno, porque a área dele é bem maior do que o do celular, ok? Então, olha só, nós acumulamos aqui uma certa quantidade de carga, né? Ok, agora vamos mexer na DDP, certo? Vamos mexer na DDP. A DDP ela está aqui mais ou menos entre 0 e 1,5, tá? Eu vou aumentar aqui a DDP, olha só. Vamos observar a carga, tá? Ó, a carga é 0,44. Então, vamos observar, ó. Vou aumentar, aumentei para 1,5. Ó, quanto é que ficou a área armazenada, a carga armazenada aqui no nosso capacitor 1,33. Antes era 0,44, agora ficou 1,33. Então, o que a gente pode concluir? Que também a DDP é diretamente proporcional à carga armazenada, ok? Quanto maior a DDP, maior vai ser a quantidade de carga armazenada. Quanto menor a DDP, olha, eu vou diminuir a DDP, está armazenando menos carga, ok? Uma coisa que também é interessante a gente observar é quanto à dispersão da energia. Eu falei que a energia acumulada ela é dispersada de uma vez só, então a gente pode observar muito bem isso aí na lâmpada. Ó, vou diminuir um pouquinho mais e vou ligar agora o capacitor na lâmpada. Prestem atenção no brilho da lâmpada, tá? E no tempo que ela demora para apagar. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, já. Olha só o brilho da lâmpada e vejam aí o tempo que ela demora para apagar, ok? Então vejam que demorou um certo tempo. E o brilho dela é assim um pouco intenso. Agora vamos ver agora, ó, aumentando aqui a quantidade de carga, certo? Agora eu coloquei aqui no máximo. Vamos ver o brilho da lâmpada. O que acontece?
Uou, olha só, ela brilhou muito mais forte, teve a intensidade muito maior, ok? E está levando também um tempo bem maior para que seja dispersado toda a carga armazenada, né? Então vejam só, é para isso que serve o capacitor, para acumular energia e dispersar somente de uma vez, beleza? Então vejam que é diferente de uma pilha, de uma bateria, que fica dispersando a energia aos poucos, né? Ao longo de um certo tempo, certo? E já o capacitor não, ele pega toda a energia armazenada e tchau, ele joga de uma só vez, né? De uma só lapada, de uma só pancada, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Então, vejam só mais uma vez, olha só, vou ligar aqui, ó. A luminosidade foi muito grande, né? Bem maior do que a comparada quando a quantidade de carga armazenada era bem menos, ó. Era bem menor. Ok, pessoal? Então, com essa simulação a gente encerra a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham entendido sobre capacitância, sobre capacitor, como é que funciona um capacitor e até a nossa próxima aula, que a gente vai falar sobre associação de capacitores. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Um forte abraço, se cuidem e tchau. Valeu!